Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra do nosso estudo Águas Mais Profundas. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência hoje no livro de Gênesis 6. Começamos a falar na semana retrasada, que semana passada eu acabei não postando vídeo, mas na semana retrasada nós falamos do pré-dilúvio e hoje vamos falar sobre o dilúvio. Uma das épocas terríveis da Terra foi o dilúvio. Ele permanece como o julgamento mais terrível de Deus sobre o pecado que o mundo já viu. Aqueles que duvidam da ira que está por vir devem considerar cuidadosamente. Se a gente pegar o livro de Pedro, 2 Pedro 3, do versículo 5 a 7, a palavra do Senhor diz assim, eles voluntariamente ignoram isto. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém? Aqueles que duvidam da ira que está por vir devem meditar nesse texto. Vamos lá? Vamos falar então hoje de Gênesis 6, vamos ler do versículo 9 a 21, vamos falando aos poucos de cada versículo. Vamos começar falando um pouco sobre a arca. Vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim: faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado e acabarás em cima, e a porta das arcas porás a seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E levará contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6, do versículo 14 ao 22. Os estudiosos da Bíblia têm visto na arca um tipo de Senhor Jesus Cristo. A arca é vista pelos estudiosos como uma tipificação de Cristo. Então vamos ver algumas maneiras como a arca essa tipificação, esse símbolo de Cristo. Primeiramente, a arca foi uma provisão divina. A salvação não se originou no plano do homem, mas no plano de Deus. No livro de João 3,16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Segundo, a arca foi um lugar de refúgio da ira de Deus. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já é condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Terceiro, a arca possuía apenas uma porta. Quando Deus a fechou, quando Deus fechou ali a porta pelo lado de fora, cessou toda a oportunidade de misericórdia. Cristo é a porta, mas os convites para entrar não serão estendidos para sempre. Temos que pensar nisso. Amém? Quarto, a arca era um lugar de absoluta segurança para aqueles que estavam dentro dela. João 10,
do versículo 28 a 29, diz assim: Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém? Quinto, a palavra traduzida por betume é diferente da palavra usualmente usada no Velho Testamento. A palavra usada aqui é hebraico koper, é traduzida como expiação. E muitas outras partes do Velho Testamento fala sobre isso. Levítico 17:11, a palavra do Senhor diz assim: Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, na forma de substantivo, ela simplesmente significava cobertura. Certamente isto aponta para o sangue de Cristo que faz expiação pelos nossos pecados e nos esconde da ira de Deus. Amém? Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio. No versículo 17 que acabamos de ler, vamos ler ele novamente. A palavra diz assim: Pois eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Muitos pontos podem ser considerados aqui. O dilúvio foi um julgamento mundial. Aqueles que têm retratado o dilúvio como um acontecimento local não são honestos com as Escrituras. Na verdade, enquanto a Bíblia nos dá um único relato inspirado e preciso, podemos ver que as histórias do dilúvio são encontradas em culturas espalhadas por todo o continente. Não são essas tradições passadas de geração a geração um testemunho independente da história real do dilúvio. No versículo 22, que lemos também, mas vamos ler novamente, nos mostra a fé de Noé. A palavra do Senhor diz assim: Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém? Como nós devemos admirar a Noé, como eu admiro a Noé. Ele creu e agiu baseado na palavra de Deus. Sem dúvida, o mundo deve ter zombado daquilo que Noé estava fazendo, mas Noé os advertiu diligentemente. 2 Pedro 2,5, a palavra do Senhor diz assim: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A construção da arca é mencionada no grande capítulo dos heróis da fé como um dos monumentos da fé. Vamos ver o texto, Hebreus 11:7 diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como alguém disse, lembrando Hebreus 11:7, não me recordo quem foi a pessoa, não me recordo quem foi a pessoa que escreveu esse texto, mas a pessoa escreveu assim: Noé não pôde convencer o mundo pela sua pregação, mas condenou o mundo pela sua fé e obediência. Amém? Devemos ser obedientes a Deus, devemos ser obedientes àquilo que o Senhor fala para as nossas vidas, aquilo que o Senhor entrega para as nossas vidas. Se formos obedientes, colheremos os frutos da nossa obediência. Amém? Até a próxima semana, até o próximo momento, a luz na palavra, águas mais profundas. Fiquem com Deus.